Olá pessoal, vamos retomar nossos estudos. Nós vamos dar sequência ao assunto produtos notáveis. Dessa vez vamos falar sobre a parte 3. Na parte 3, falaremos sobre o cubo da soma e o cubo da diferença de dois termos. Cubo da soma de dois termos. Cubo porque está elevado a 3. Da soma, porque temos aqui o sinal positivo, e dois termos que no nosso caso chamei de A, o primeiro termo, e B, o segundo termo. O que nos diz o cubo da soma de dois termos? Nos diz o seguinte: o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Então, essa fórmula eu coloquei aqui na forma de parênteses para a gente tentar entender melhor. Cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo mais o cubo do segundo termo. Essa é a fórmula do cubo da soma de dois termos. Aqui está a fórmula por escrito. O cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Então, o que está escrito aqui é a definição da fórmula. Outra maneira. Às vezes, nós não vamos lembrar dessa fórmula do cubo, por ela ser até um pouco maior. Porém, você pode separar como produto. Então, se ele está elevado ao cubo, é ele vezes ele ao quadrado. E aí, nós fazemos o quê? Como nós já sabemos esse produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos, eu calculo o valor dele e aplico a distributiva com esse que está aqui na frente. Então, ó, vai ficar A mais B vezes A ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. E aí, aplica-se a distributiva termo a termo. Vamos obter esse valor. Após isso, o que devemos fazer? Reduzir os termos semelhantes. Ao reduzir os termos semelhantes, nós vamos ficar com o resultado pronto. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho, porém o resultado final vai ser o mesmo. Vamos colocar em prática. Se eu tenho x mais 3 ao cubo, primeiro termo x, segundo termo 3, e é cubo. Então, eu devo pegar o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Lembrando que nossos termos aqui, o primeiro é o x, o segundo termo é o 3. Resultado, x ao cubo mais 3 vezes 3, 9. 9 o quê? X ao quadrado, mais, aqui nós vamos calcular logo 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. E 9 vezes 3, vamos obter 27. 27 o quê? X mais 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Sendo assim, quando temos x mais 3 ao cubo, nós temos x ao cubo mais 9x ao quadrado mais 27x mais 27. Segundo exemplo, 2b mais 2 elevado ao cubo. Primeiro termo, 2b. Segundo termo, 2. Então, vamos substituir na fórmula. O cubo do primeiro termo, 2b ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, então é 2b ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o 2, mais 3 vezes o primeiro termo, que é 2b, vezes o quadrado do segundo termo, que é o 2, então 2 ao quadrado, mais o cubo do segundo termo, então 2 ao
cubo. Calculando isso, vamos ter 2 ao cubo é 8. 8 o quê? B ao cubo. Mais 2 ao quadrado é 4. Então, vai ficar 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. 24 o quê? B ao quadrado. Mais 3 vezes 2, 6. 6 o que é? 6b. Porém, temos aqui 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, eu vou ter 6 vezes esse 4, que vai dar resultado 24. 24 o quê? B. Mais 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resultado, 8b ao cubo, mais 24b ao quadrado, mais 24b, mais 8. Vamos seguir. Cubo da diferença de dois termos. Quase a mesma coisa. Cubo, porque está elevado a 3. Da diferença, porque agora nós temos o sinal negativo. E dois termos, que no nosso caso aqui, o primeiro termo é o A, o segundo termo eu coloquei como sendo o B. Qual é a fórmula para esse produto notável? O cubo do primeiro termo menos, olha a mudança, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, menos, olha outra mudança, menos o cubo do segundo termo. Jogando aqui na nossa fórmula, dos parênteses, cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Bem, a fórmula, então, é essa. O cubo do primeiro termo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Essa é a fórmula qual nós iremos utilizar para cubo da diferença de dois termos. Outra maneira, se quisermos fazer utilizando a propriedade distributiva, vamos desmembrar. Então, o cubo da diferença de dois termos, eu posso dizer que é ele, a menos b, vezes a menos b ao quadrado, porque se somarmos os expoentes, 2 mais 1, vamos obter quem? 3. Esse produto notável, que é o quadrado da diferença de dois termos, nós já conhecemos, que é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. E isso vai ser multiplicado pelo valor que é a mais b, que foi esse aqui da frente. Então, vai aplicar também a distributiva termo a termo. Quando você obtiver esse resultado, você precisa ainda reduzir os termos semelhantes. E quando você reduzir os termos semelhantes, você vai obter o resultado final, do mesmo modo de quem tivesse utilizado a fórmula do cubo da soma da diferença de dois termos. Só vai ficar um caminho um pouquinho maior. Então, não podemos esquecer. No cubo da soma de dois termos, todos os sinais são positivos. No cubo da soma de dois termos. Já no cubo da diferença, que é esse o qual eu estou falando agora, você vai fazer a mudança aqui, ó. Nesse sinal e nesse aqui do final. Não podemos esquecer desses detalhes, tá? A fórmula é muito parecida. Vamos colocar em prática. X menos 3 elevado ao cubo. Então, é um cubo da diferença de dois termos. Primeiro termo, x. Segundo termo, 3. Cubo do primeiro termo, que é o x, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, que é o x, vezes o segundo termo, que é o 3, mais 3 vezes o primeiro termo, que é o x, vezes o quadrado do segundo termo, então 3 ao quadrado, menos o cubo do segundo termo, então 3 ao cubo. Calculando x ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 o quê? X ao quadrado, só que aqui é negativo, então menos 9x ao quadrado, mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3, 27. 27 o quê? X.
menos 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Resultado final, x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 27x menos 27. Segundo exemplo, 2b menos 2 ao cubo. É um cubo da diferença de dois termos. Então, vamos utilizar o mesmo raciocínio anterior. Só que aqui o primeiro termo é 2b, o segundo termo é o 2. O cubo do primeiro termo, então, 2b ao cubo, menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo, 2b ao quadrado, vezes o segundo termo, que é o 2, mais 3 vezes o primeiro termo, que é 2b, vezes o quadrado do segundo termo, que é o 2, então 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, então é 2, ao cubo do segundo termo, então é 2 ao cubo. Resultado, 2 ao cubo, 8. 8 o quê? B ao cubo. Vamos calcular logo aqui, 2 elevado ao quadrado é 4, então 4b ao quadrado. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 o quê? B ao quadrado. Só que esse pedacinho é negativo. Então, é menos 24b ao quadrado. Vamos calcular 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, 24 o quê? B. 24b mais 24b. E o finalzinho é menos. Quanto que é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Resultado final, 8b ao cubo menos 24b ao quadrado mais 24b menos 8. Esse foi o cubo da diferença de dois termos. Bem, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender esses dois produtos notáveis. As fórmulas são bem parecidas, porém temos que tomar cuidado apenas com os sinais, porque do cubo da soma para o cubo da diferença de dois termos, nós temos aí mudanças em sinais. O jeito de arrumar é o mesmo, porém com sinais diferentes em algumas posições. Então, só tomar cuidado com esses sinais. Até a próxima aula.